Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje, aqui na página Espíritas no Ar, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Mais uma semana começando. Dois temas interessantes que a gente vai debater essa semana. Então, sejam todos muito bem-vindos para deixar a contribuição de vocês aí nos comentários. Compartilhar esse vídeo com alguém que você acha necessário. Esse vídeo fica gravado aqui na página, então você pode mandar através de outras redes sociais, acessar aqui no Facebook, enfim, como vocês quiserem. O tema da noite de hoje, como vocês já sabem, nós vamos falar sobre o necessário e o supérfluo, que está no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de conservação. Mas antes da gente... Boa noite, amor. O amor está aparecendo online aqui. Antes da gente entrar na parte espírita, a gente vai fazer uma reflexão, um breve mapa mental sobre como a gente anda consumindo, como a gente anda se relacionando com os nossos bens, com as nossas posses, tá? Então, vamos lá. Vamos conceituar o que é necessário, primeiramente. Esse necessário é aquilo que é essencial para a nossa vida, que é indispensável, imprescindível. É necessário a gente ter uma boa saúde, né? É necessário a gente se alimentar para sobreviver, é necessário a gente se relacionar com outras pessoas, porque ninguém é autossuficiente aqui na Terra, pensando até no meio material, né, de meio de produção, alguém produz e a gente compra, enfim, esse é o ciclo econômico que a gente vive. Enfim, muitas coisas na nossa vida são necessárias e aí a gente entra nessa reflexão, mas o que realmente é imprescindível para nós? Oi, Ekedirinha, boa noite para você, um beijo. Minha mãe tá on. Então, necessário é aquilo que não pode faltar, é aquilo que a gente não pode viver sem. E supérfluo é aquilo que ultrapassa a necessidade, ou excessivo ou desnecessário. Por exemplo, a gente precisa se alimentar para comer, isso é necessário. Supérfluo pode ser a gente querer comer só o hambúrguer do lugar tal todos os dias. Ou, não sei, enfim, depende de como a gente, como tá o nosso poder aquisitivo, né? Mas supérfluo é tudo aquilo que a gente não precisa. E muitas vezes a gente se dá o luxo de fazer e consumir certas coisas, certos serviços, nos quais a gente acha que eles são indispensáveis para a nossa vida e, na verdade, a gente tem que fazer essa reflexão de como anda o nosso modo de consumo, principalmente agora, devido a tantas mudanças climáticas, devido ao modo de produção, como as coisas são feitas, de como o lixo é descartável, enfim, é um tema super atual. E aí, se a gente parar para pensar, no nosso dia a dia, a gente consome muitas coisas, né? A gente consome roupas, sapatos, acessórios, livros, jogos, comida, né? Serviços no nosso estilo de vida. A gente consome, não sei, andar de ônibus é um serviço que a gente está pagando, eletricidade na nossa casa. Então, assim, algumas coisas já estão enraizadas no nosso dia a dia, a gente não consegue se imaginar sem aquilo mais. Aquilo faz parte do nosso estilo de vida. Mas se a gente parar para pensar, eu preciso de roupas para viver. Mas será que o meu guarda-roupa não já tá cheio demais? E isso é uma pergunta retórica. Eu aqui hoje, eu tava fazendo esse estudo aqui, pra mim foi bastante elucidativo e autorreflexivo, porque eu sou uma pessoa que eu adoro comprar roupa, eu adoro comprar sapato, eu adoro comprar maquiagem, eu tenho até demais, eu já assim, tenho tantos que eu nunca nem usei. E pensando assim, será que eu preciso de mais um? Então, vamos fazer um convite à reflexão durante essa live para saber se a gente realmente usa tudo aquilo que a gente tem, se a gente precisa de mais um, se a gente precisa daquela marca muito exclusiva, daquela marca muito cara. Também tem isso, né? Às vezes a gente não quer um tênis, a gente quer aquele tênis que é o lançamento da marca tal, que só tantas pessoas têm, que custa os olhos da cara. Eu acho muito legal quando a gente tem o nosso dinheiro, a gente pode investir, a gente pode comprar e adquirir certas coisas. Mas tem gente que vive exclusivamente para isso.
E isso é um ciclo que a gente nunca vai bater, porque sempre tem outras novidades, sempre tem outros lançamentos, a indústria da moda vive desse jeito. Tem uma marca que eu gosto muito e que eu sempre compro muito, e assim, eles lançam coleção a cada mês. Então, é muito descartável isso. E não dá para acompanhar, não dá para ter tudo. Então, que a gente faça uma reflexão aí, desde na nossa cozinha, na nossa geladeira, se a gente deixa os alimentos estragar, se a gente joga fora, às vezes a gente compra achando que a gente vai consumir. E isso aqui na Polônia é uma coisa assim que a gente ainda, depois de 4 anos, a gente ainda tenta acertar, porque eu acho que o nível de agrotóxico que tem nos alimentos aqui é completamente diferente do Brasil. Então, se eu compro alguma fruta, 2 dias depois, 3 dias depois, ela já tá estragada na minha geladeira, sabe? E ainda mais depois da minha cirurgia, que eu não posso comer muito, eu comecei a me policiar. Falar, não vou levar tal coisa, porque às vezes eu faço uma refeição pra mim que dura 3, 4 dias e eu tô comendo a mesma coisa. Então, vamos aprender a medir isso, né? Fazer essa reflexão do que a gente tem, que a gente precisa e o que a gente quer e a gente não precisa, ou que a gente acha que vive sem, mas não vai viver sem. E eu botei aqui também, por exemplo, livros. Livros é uma coisa que a gente nunca acha demais, mas livros, eu gosto muito de quando alguém me presenteia com livros. Eu gosto muito de ler poesia, eu gosto muito de ler crônicas. Eu não sou muito fã de fantasia, eu prefiro, assim, os dramas da vida real. Então, eu gosto muito quando alguém me dá, mas eu também gosto de presentear as pessoas. Quando eu já acabei de ler aquele livro, passar pra frente. Eu não sou muito acumuladora nesse sentido. Então, aquilo ali é sempre uma coisa que a gente pode compartilhar, né? Levar pra frente. Então, pensando nesse ciclo de consumo e consumismo, como a gente falou, o consumo ele tá ligado à necessidade e à conservação do nosso bem-estar, né? Como a mãe falou aí, a água, a comida, os nossos estudos, né? Os livros, a nossa moradia, a gente precisa de um lugar para morar. Então, esses são os gastos que a gente fala fixos, né? Aqueles gastos que a gente tem que ter todo mês, senão a gente não consegue manter a nossa conservação. E o consumismo, então todos nós somos, todos nós consumimos, mas o que quer dizer o consumismo? É quando a gente compra esses produtos, esses serviços de maneira compulsiva, né? Seja se a gente não precisar daquilo, sem ter a necessidade daquele produto, e muitas vezes a gente faz isso, ou sem a consciência de que a gente não precisa daquele produto. Por exemplo, eu comprei, tinha muita cenoura na minha geladeira, eu fui e comprei mais, assim, foi um lapso, né? Então, pra gente ter um pouco mais de controle, assim, das coisas que a gente compra. Ou comprando inconscientemente, às vezes a gente já entra nesse ciclo e, assim, a gente é ligado, é pautado pela agenda publicitária dos acontecimentos, né? Aniversário, a gente tem que comprar alguma coisa pra alguém, Natal tem que dar presente, aniversário, enfim, qualquer outro tipo de festividade de fim de ano. Então, a gente acaba fazendo isso tudo no automático. E quando a gente fala de comprar, nem sempre a gente consegue separar do que a gente precisa e o que a gente quer. E aí, mesmo inconscientemente, a gente acha, eu preciso de mais um tênis. Eu quero um tênis para passear, um tênis para viajar e um tênis para ir na academia. Aí já são 3 tênis. E eu sou a pessoa que eu tenho vários tênis. Eu faço exatamente isso. Eu preciso de um pra academia, um pra viajar, um pra não sei o quê. Mas eu não preciso de mais tênis. Mas se eu achar algum outro tênis na promoção que, assim, às vezes eu tenho olho, eu falo, eu vou comprar esse tênis, porque ele tá muito barato. E aí, isso é um erro meu, porque eu não preciso mais daquilo. Às vezes eu nem quero aquilo. Às vezes eu compro aquilo só porque tá na promoção e eu não preciso e eu vou e compro. Então, a gente é muito condicionado a isso, né? Principalmente por causa das redes sociais, dessas datas comemorativas, ou não precisa nem das redes sociais, né? É legal quando a gente aparece com uma roupa nova, uma roupa diferente. O problema é quando a gente não tem condição, né? De bancar sempre esse estilo de vida, bancar essas vontades que a gente tem. O meu cabelo tá crescendo aqui, a gente mantém um grampinho. Então, a gente tem que fazer essa reflexão do precisar e do querer. E às vezes, gente, eu sou a pessoa que se eu bato o olho naquele negócio, eu gostei, eu compro.
Mas se eu bato, então tá sendo bem difícil pra mim falar isso aqui. Então, mas tem outras coisas que eu bato o olho e falo, eu usaria isso. Tipo uma blusa nova que lançou nessa loja que eu falei pra vocês. Eu gostei dessa blusa, mas eu não preciso dessa blusa. Então eu ainda tô nesse dilema. Desde ontem eu tô nesse dilema. Mas eu queria tanto essa blusa combina tanto comigo. Mas eu já tenho tantas blusas que eu não comprei ainda. Essa eu tô me segurando. Então, esse fato de comprar, ele é muito mais emocional do que parece pra gente, tá? Não sei se vocês já sabem, mas agora tem até uma área do marketing voltada para... chama neuromarketing, né? Uma junção da neurologia, dos estudos do cérebro, das sensações, das áreas, de como tal propaganda impacta na gente, ligada ao marketing, né? Voltado exclusivamente para o ato de vender, de vender um produto ou um serviço. Então, o neuromarketing, ele consegue perceber se determinada propaganda, né, através de estudos, observações, se aquela propaganda, quando eu assisto, ela impacta uma área mais racional ou emocional. Porque nós tendemos a comprar de maneira mais emocional do que racional. A gente sabe que a gente precisa comprar comida e, enfim, e principalmente numa situação econômica do Brasil agora, então a gente sabe que as compras tendem a ser cada vez mais racionais e mais restritas. Mas vamos imaginar numa época agora que, assim, tá todo mundo bem financeiramente, ganhando um salário, assim, bom, né, pra sobrevivência, porque a gente sabe que no Brasil as pessoas estão passando necessidade, pra ver se aquilo ali ela te toca na área emocional. Tal marca vai fazer um apelo de tal forma pra atingir exatamente aquele público. E das pesquisas que eu vi, eu tô me colocando aqui como fala, porque 90% das mulheres que têm 90% das pessoas que têm um problema específico com o consumismo são mulheres. Então eu vou dar os dados aqui do estudo de onde eu tirei, tá? Então, é muito emocional. Tem o marketing já, o neuromarketing já para instigar a pessoa a se entregar nessa compra. A publicidade de guerrilha, que também é um outro termo usado, que é uma publicidade muito agressiva. Por exemplo, se você não comprar agora, últimas unidades. Se você não comprar agora, acabou. O negócio é exclusivo, não tem mais. E muitas marcas, elas fazem isso, um apelo para que você compre assim, só para garantir ter aquele produto. Algumas, elas contam essa historinha, né? Outras a gente sabe, assim, se você não é fã de uma marca muito específica, se você não compra muito nessa marca, às vezes você sabe que aquilo ali vai esgotar e vai acabar. Mas mesmo assim, é uma coisa muito rápida, que é pra você já não pensar duas vezes, porque se você racionalizar, você não vai comprar. Então, a ideia é você, assim, ficar acuado, não ter opção, tem que comprar. Então, essa é publicidade guerrilha, é uma publicidade agressiva. Eu não sou publicitária, tá, gente? Eu sou jornalista, mas eu já trabalhei em agências publicitárias, então eu conheço um pouco de maneira mais abrangente aí, tá? E as redes sociais que a gente falou, né, que estabelecem esses padrões altos de consumo. Instagram, quantas propagandas que aparecem agora pra gente, né, quando a gente entra. Antigamente era só pra gente entrar e postar foto. De um ponto de vista, eu acho muito legal, assim, que as pessoas, por exemplo, os microempreendedores, têm uma plataforma ali que você possa divulgar o seu serviço, né? Que você possa mostrar a sua marca pro mundo, né? Por exemplo, quem vende comida, que é um serviço que você tá fazendo que tem que ser mais imediato, assim, né? Que senão estraga, eu acho muito legal. Mas é uma competição, assim, desnivelada. Todo mundo atira para todos os lados. Então, faz parte dessa nossa construção de identidade, né, como indivíduos, e a gente validar esse sentimento de pertencimento quando a gente tem certas coisas, quando a gente usa certas roupas. Isso a gente já sabe, né, quando a gente consome certas marcas. Então, fala, eu sou usuário do iPhone, eu sou usuário do Android, eu gosto do carro tal, eu gosto de outro, né? Eu gosto da marca tal, eu só uso a outra marca. Assim, no meu lugar de fala, tem certos tipos de marca que eu sou fiel. Que é o que eu compro, eu gosto, enfim, não concordo com tudo da marca, mas é aquilo ali que eu consumo. Mas tem outras, assim, que eu tenho coisas dessa marca, mas assim, não me impacta muito.
ter que comprar aquilo. Por exemplo, um exemplo é assim, eu compro as coisas da Apple, mas por serem produtos assim muito caros e por sempre eles estarem atualizando, enfim, sim, todo ano lançando celular, todo ano lançando relógio, fone, eu não vou comprar todo ano um negócio desse que eu não preciso. Tem gente que compra todos os anos, não é o meu caso. Então, a gente tem que ser um pouco mais consciente de como tá sendo essa apelação na nossa vida real. Porque aí é um problema por causa desse ciclo que a gente alimenta, mas fica pior ainda quando a gente não tem dinheiro. A gente nem entrou na questão do dinheiro aqui, a gente tá falando só do lado emocional e, assim, do ciclo do desgaste, né, do descarte. Mas a gente não falou do que as pessoas são capazes de fazer quando elas não têm dinheiro e elas querem muito uma coisa, né? Boa noite, Isabel, seja muito bem-vinda. Então, os nossos dilemas atuais que a gente falou. Quando a compra é impulsiva, ela dá uma sensação de prazer imediato, né? A gente, nossa, veio aquela publicidade de guerrilha, falou assim, compre ou você nunca mais vai ter. Aí eu adquiri tal coisa, tô leve, consegui. Mas aí depois vem esse ciclo de culpa, porque a gente não precisava daquilo. Então, a compra impulsiva, ela pode se tornar numa compra compulsiva, que é quando ela vira um vício e um sintoma de desordem emocional. Chama oniomania. Eu pesquisei no DSM-5. Meu pai é neuropsicólogo, já vou explicar o que é. Então, pesquisei nas fontes. Então, o que é a oniomania? A compra, nesse caso, ela é usada como um remédio para questões emocionais. Ela gera um alívio e se torna a principal maneira de uma pessoa lidar com os sentimentos negativos. Quem falou isso foi a Tatiana Filomens, que ela é psicóloga do Ambulatório de Transtornos do Impulso, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Era uma sigla gigantesca que eu coloquei assim certinho. Então, é uma psicóloga falando, né? Às vezes a gente tá num dia ruim, às vezes a gente tá sei lá, sofreu alguma coisa que a gente não gosta, a gente passou por alguma situação, alguém foi grosso, alguém foi sem educação com a gente traz aquele sentimento um pouco de tristeza, né, um pouco negativo, a gente fala, preciso comprar alguma coisa. Eu sou assim, eu sou exatamente assim, gente, e isso eu tenho, falando aqui, abrindo meu coração. Nossa, eu tô triste, eu vou comprar alguma coisa pra me fazer feliz. Então, eu tô muito reflexivo com essa palestra hoje, porque, olha, eu acho que foi um espírito amigo que me soprou e falou, essa palestra é pra você. Então, a gente tem que pensar nessas questões emocionais que a gente tem e tratar elas de maneira correta, né, gente? Não é abrindo a carteira que vai resolver aquele problema, né? A gente sabe que o problema ele se resolve com diálogo, ele resolve com uma terapia, ele resolve numa academia, ele resolve, enfim, numa mudança de um estilo de vida. Então, nesse caso aqui já é uma doença, uma desordem, tá? Eu falei, né, que esses estudos apontam que esse transtorno atinge cerca de 3% das pessoas ao redor do mundo, sendo indicado com maior frequência nas mulheres. Então, assim, 3% a gente pensa assim, nem é muita gente. Mas eu acho que não é porque é muita gente, é porque as pessoas, elas não se colocam no local de validação. Assim, eu sei que eu gasto muito, eu sei que eu tenho um problema e pra mim isso tá errado. A maioria das pessoas não vê isso, porque já é um ciclo muito automatizado, né, como a gente falou. Então, essas pessoas não percebem. E eu acho que é com maior frequência nas mulheres, porque nós somos o grande alvo, né? É tudo muito mais apelativo pra gente, tudo é uma competição muito maior pra gente, né? Nós mulheres, a gente tem que ser sempre as mais bonitas, sempre ter aquele padrão daquele corpo, usar aquela marca, colocar o silicone, fazer a lipo, enfim, alisar o cabelo, embranquecer a pele, ser esse padrão, né? Então tá aqui, ó. A fonte de esse dos 3% das mulheres, estimativa prevalecente de compras compulsivas na Alemanha, e suas associações com a característica sociodemográfica em relação com os sintomas depressivos. Estava em inglês, isso aqui eu traduzi aqui agora, foi um nome estranho, né? Mas esse estudo foi feito na Alemanha, mulheres que compram pessoas que compram compulsivamente na Alemanha e a relação entre o poder aquisitivo
e sintomas de depressão característicos. Então, eles fizeram uma linkagem aí nesse problema de saúde mental com a compra compulsiva. Então, ó, 90% dos portadores de transtorno de compra compulsiva apresentaram pelo menos uma comorbidade ao longo da vida. Então, 74% tiveram depressão, 57% tiveram ansiedade. E assim, esses são dois problemas, duas desordens aí do humor que, gente, quem nunca teve, né? Nesse mundo caótico que a gente nem trata isso como doença, mas assim, 21% transtorno de impulso, esse eu realmente não conhecia. E aí, basicamente, as pessoas fazem tudo por impulso, não é só compra, tá, gente? É, assim, que vocês conseguirem imaginar aí que a pessoa faz por impulso. 44% pelo menos apresentou pelo menos uma comorbidade atual, principalmente ansiedade. Então, essas tiveram essas doenças ao longo da vida. E quem ainda tá com esse transtorno é porque atualmente 44% dessas pessoas têm uma comorbidade naquele momento que foi diagnosticado. Então, depressão e ansiedade, gente, são o mal do século, né? E a gente, num mês de falando sobre saúde mental, a gente não pode achar que a depressão é falta de Deus, é falta de ir na igreja, que a depressão ela é porque a pessoa não tá trabalhando. Não, gente, a depressão é uma desordem química no cérebro, precisa de acompanhamento, muitas vezes acompanhamento assim controlado, com remédios, né? O transtorno de ansiedade, o meu marido teve na época, eu já tive, também já tratei. Assim, coração palpitar, achar que alguma coisa muito ruim vai acontecer a qualquer momento, assim, o cérebro não para. E a gente que, depois dessa pandemia, dentro de casa, estando em contato, assim, reduzido, contato social reduzido, estando mais propenso a ficar nas redes sociais, estando mais propenso a ficar, assim, até um pouco mais à toa, digamos assim, é uma porta, né, pra quem já tenha essa tendência aí. Não esqueçam de pegar uma água pra fluidificar, tá, gente? Eu ainda pensei em mais outros 2 pontos atuais, não só das compras. E aí, nesse caso, gente, desse eu tava lendo depoimento de mulheres, assim, que ganhavam, não sei, 10 mil por mês e tava, assim, devendo 100 mil pro banco. E a gente consegue imaginar no nosso supérfluo necessário, pessoas no Brasil que vivem, assim, vivem não, né? Sobrevivem com, sei lá, R$1.000 por mês, menos que isso. E aí, 10 mil reais. No Brasil é um salário ok, né? Então, a pessoa ter dívidas e aí quando precisar não conseguir pagar quando alguma coisa acontecer. Então, isso é um comprometimento que nós que temos um poder aquisitivo melhor, fazer um planejamento financeiro. Isso eu falo sobre mim de novo, porque também é um propósito que eu tinha que ter na minha vida. Então, aí fica cada vez pior, né? Pessoa assumindo dívidas, tendo problemas financeiros. Essas pessoas que estão com esse problema, eu tava lendo, assim, muitos já não saem nem mais de casa, assim, porque já se envolveram em problemas, né? Com a família, com parentes, com cônjuge, por causa do dinheiro, né? Da falta do dinheiro. Pensando também no apego, eu pensei nos cleptomaníacos, no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Isso é como se fosse um catálogo, né, baseado, assim, em todos os países no mundo, eles usam esse. Desculpa não achar uma palavra melhor, meu pai que é neuropsicólogo, ele sabe o que é, mas é um catálogo de todas as doenças, assim, é um padrão, né, padronizado no mundo todo, que descreve como a incapacidade de resistir ao impulso de furtar objetos desnecessários ou de alto valor monetário. Ele não furta para sanar uma necessidade básica. Então, gente, aqui a pessoa ela tá roubando porque aquilo ali dá prazer para ela, né? E aí que a gente vê, totalmente a pessoa não tá fazendo aquilo pela necessidade, né? Não é o necessário para aquela pessoa ali. É uma desordem que acarreta uma desordem, não minimizando, né, um problema, mas que aquele poder de adquirir aquelas coisas ali é supérfluo. A pessoa não precisa daquilo ali.
a gente já viu casos até de pessoas famosas aí na mídia, assim, atores, né, atrizes, que, assim, tem dinheiro, mas vê como que a pessoa tá mal com a saúde mental dela e aí acabou desenvolvendo. E a maioria desses problemas, gente, claro, você tem uma comorbidade como uma depressão, uma síndrome de ansiedade, aí pode acarretar. Mas ainda não tem um consenso, assim, muito claro sobre por que acontecem. Algumas pessoas são mais propensas a isso, se isso é genético. Ninguém sabe ainda, né? Muito do nosso século ainda está sendo muito estudado. E em oposto a isso, eu também pensei no transtorno de acumulação, né? Das pessoas que têm dificuldade de se desfazer dos bens, porque independente do seu valor e utilidade real, para aquelas pessoas ali nada é supérfluo, tudo é necessário. E aí a gente vê esses casos aí, só procurar na internet, né? No YouTube tem... como eu não posso passar aqui, né, por causa das questões de direitos de imagem, que eu não tenho, mas só vocês procurarem no YouTube, né, os acumuladores, transtornos de acumulação. Assim, é bem difícil de assistir, sabe, gente? É muito triste. E poucas são as pessoas que, assim, viram e dizem, eu preciso de ajuda. Geralmente é algum vizinho que faz uma denúncia. A casa das pessoas, assim, é simplesmente inabitável, né? É lixo do chão ao teto, assim, embalagens, assim, restos de comida. Nossa, é um lixão, assim, é muito triste. E aquelas pessoas ali, quando elas são perguntadas por que elas estão acumulando ali, guardando aquilo ali, elas falam que porque elas acham que elas vão precisar depois daquela embalagem de, sei lá, embalagem plástica de comida, resto de comida, vai precisar depois, sabe? Então acaba que todas aquelas coisas juntas ali já não tem nenhuma serventia, né? Não tem nenhuma utilidade mais. Então é muito triste, é muito complicado. É muito diferente dos acumuladores, dos colecionadores, né? Quando eles colecionam uma coisa específica ali, mas ainda tava um pouco linkado com o outro ali. Agora, essa acumulação, assim, tem casos da pessoa acumular, sei lá, animais, assim, tem muitos animais e aí não consegue dar conta de todos os animais e aí acabam morrendo, né, os bichos, porque não tem como cuidar de tudo. Então, ver que aquilo ali provavelmente a pessoa teve alguma situação na infância, né, ao longo da vida, que ela achou que faltou alguma coisa pra ela, né, passou alguma necessidade e aí começou a acumular e infelizmente não faz bem pra ela, né. Bom, vamos passar para a parte do nosso Livro dos Espíritos, no capítulo 5, falando da lei de conservação. Necessário e supérfluo são 3 perguntinhas bem rapidinhas, questões 715 a 717. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e sua própria custa. Ou seja, muitas pessoas só veem o que é supérfluo ou necessário quando passam por aquela situação. E nós, né, que somos mais, temos um entendimento, assim, mais esclarecido, a gente meio que tem essa intuição, eu não preciso de tal coisa. Fiz isso com a consciência pesada, eu sou essa. Eu tenho a intuição, mas eu não tenho a praticação, não, mas eu tenho a intuição. Então, tá aí a resposta que os espíritos deram, né, que muitas pessoas só conhecem através da experiência. Mediante a organização que Deus nos deu, né, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Ou seja, Deus já fez uma terra perfeita, tudo é perfeito, tudo se conecta. Por que nem todo mundo tem o necessário, né? E aí eles respondem, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhes criaram necessidades que não são reais. Então, a gente substituiu aquilo que era necessário por algo que a gente cria necessário, né? A gente criou essa ilusão de que a gente talvez precise
de trocar de celular a cada 6 meses, a cada ano, ou que a gente precisa trocar de carro todo ano, ou que a gente só pode comer no restaurante tal, né? Tem muitas pessoas, assim, que foram criadas desse jeito, que só comem no restaurante tal, só comem a comida tal. Então, são esses vícios que a gente acaba criando, né? Vícios na comida, vício na compra em roupa, sapato, vícios em acumular, vícios em ter, né? Que se há de pensar... Essa é muito interessante, gente, eu amo. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Ou seja, que pensar desses políticos aí, né, que usurpam do dinheiro do povo, né, das pessoas que passam necessidade, das pessoas que precisam do auxílio, né, durante uma pandemia e vão lá fazer viagem e jantar no restaurante tal e gastar não sei tantos mil numa garrafa de vinho, né? Isso não são pessoas extravagantes, isso são pessoas que usurparam de outras pessoas. E aí eles falaram, ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, gente, o problema do dinheiro é que a gente fica insaciável. Eu não consigo imaginar como seria se eu tivesse dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro eu ia querer cada vez mais, eu ia querer ter cada vez mais. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, aqueles que roubam, né, desviam, vão responder por isso depois. E aí tem um comentário aqui embaixo. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Então, assim, não tem uma demarcação muito certa do que é necessário e o que é supérfluo, né? Mas aqueles que forem ponderados vão através da sua intuição, do seu autoconhecimento, entender um pouco mais aquilo. A civilização criou necessidades que os selvagens desconhecem, né? Por exemplo, a necessidade do fogo, né? A necessidade do ar-condicionado na nossa casa, que a gente está derretendo por causa do aquecimento global. A necessidade do aquecedor, né? Na casa também, que aqui na Polônia faz muito frio, e na época do selvagem eles caçavam e usavam a pele do animal. Então, a civilização criou necessidades que os selvagens desconhecem, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. A gente já evoluiu daquela parte ali. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as regras. Então, gente, a razão é o consentimento... Minha mãe fala essa frase, a razão é o consentimento do coração, a indulgência, não sei. Agora eu sei qual que é a frase, não. Mãe, escreve aí no comentário, por favor. Então, pensar, ser razoável, ponderar aquilo ali, se a gente realmente precisa daquilo. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há, que da religião só tem a máscara. Gente, esse final aqui, tanta gente usando da religião, né, usurpando de outras pessoas, vendendo água sagrada em determinadas instituições, pessoas passando necessidade para que eles tenham o supérfluo. E essas pessoas vão responder por isso. Minha mãe não escreveu. Será que minha mãe não tá assistindo? Peraí, gente. Deixa eu procurar a frase na internet. Obediência é o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. Minha mãe sempre fala isso. Achei bonito. Bom... Falando na questão 704 do Livro dos Espíritos, a gente também tem aqui falando, Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. E aqui a gente já falou muito sobre esse tema na nossa live sobre a sustentabilidade, né? Baseado naquele livro do André Trigueiro. Então tá bem interessante, só vocês procurarem aqui no canal, não, na página. Não fora possível que Deus Criador para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Então, assim, Deus botou a gente na Terra aqui e a gente tem tudo que a gente precisava. E a gente tem como conseguir aquilo. Não é que falta, não é que Deus é desonesto, não é que tem tanta pobreza no mundo. Não, é porque a gente não sabe repartir.
Essa a razão por que faz a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Então, a gente tem da onde tirar, e aqui a gente também está num ponto de que a gente está produzindo muito supérfluo para muitas pessoas e está faltando o necessário para outras, muitas mais. Nós também temos aqui, que eu achei interessante, no livro Religião dos Espíritos, na lição 12, nós temos o texto Sobras. Eu estava digitando, mas você encontrou. Obrigada, amor. É porque não tá aparecendo aqui pra mim quem tá online. Então, eu só sei quantas pessoas estão, mas eu não sei quem. Sobras, da questão 715, né, gente? Que foi essa que a gente leu agora, de quem usurpa de outra pessoa. A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna, que estatue sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. É assim que o leite a desperdiçar-se na mesa é a migalha de alimento que sonegas a criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emalar-se desnecessária no recanto doméstico é o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Então, gente, a gente não tem que ficar questionando aqui, por que eu tenho muito, por que tem gente que não tem nada? Porque a gente sabe que a prova da riqueza é a mais difícil, né? Uma das mais difíceis. Então, a gente não tem que questionar os desígnios de Deus, por que existe pobreza e riqueza. O dinheiro em si é neutro, a gente sabe disso. A gente tem que questionar por que eu sou incapaz de não me sensibilizar quando eu vejo uma pessoa passando fome. Não porque aquela pessoa não tem, porque quando aquela pessoa ali falta alguma coisa, não é por causa de Deus. É por causa de um sistema que falhou com aquela pessoa. O sistema político, o sistema econômico, o sistema social, né? Para uma pessoa morrer de fome, não é porque faltou alimento no mundo, é porque aquele alimento não chegou na pessoa que precisava chegar. Por causa do interesse econômico de alguém que se importa mais com lucro do que em doar o alimento, né? Tantas, eu sei que eu não sei se no Brasil é assim, mas eu tava vendo. Não, mas eu posso dar esse exemplo. Isso tem uma coisa que me chocou muito. Tem uma conhecida que eu sigo ela no Instagram, que ela faz gastronomia numa instituição aí no Brasil. E aí, na aula de gastronomia, eu não sei como que funciona, né? Se tá incluído na mensalidade dela os alimentos que eles vão usar nas aulas ou se eles têm que levar à parte. Mas quando você faz uma aula de gastronomia, você tem que aprender a cozinhar qualquer coisa, né? Então, tem muita coisa que as pessoas não comem. Elas aprendem a fazer, mas elas não comem. Ou alguma coisa que já foi manuseada ali e pode dar um bolor, né? Muita gente acabou manuseando aquele alimento ali, pode dar um bolor na comida, enfim. Basicamente, depois das aulas, se não tiver alguém para comer, né? Ou se todo mundo já tiver comido, porque eles fazem tanta comida, né? Tem um cardápio lá para ser seguido. Basicamente, tudo eles jogam fora. Eles jogam fora porque a instituição não quer que doar para ninguém, porque se alguém tiver alguma intoxicação alimentar ou alguma coisa acontecer, eles não querem sofrer um processo judicial. Então, eles preferem jogar a comida fora, né? Jogar o alimento fora, tanta gente precisando, tanta gente podendo ser doado. E ao invés de, não sei, ver aqueles que estão em bom estado, né? Porque não são todos, gente. Não é um caso de, por exemplo, uma manteiga que pegou bolor ou um leite que coalhou. Assim, é comida que tá comível, né? Que eles acabaram de preparar. E aí os alunos não conseguem mais comer e eles vão e jogam fora. Então, eles preferem jogar o alimento fora do que levar um processo judicial. E aí, essa menina explicou, né? Que às vezes tá um consenso lá com os professores, né? Que fazem uma vista grossa e falam, leva pra casa aí, mas eu não tô vendo que você tá levando, não. Porque os professores também ficam chateados, né? Com essa política da instituição.
E aí gente, eu achei isso um absurdo. E aí no stories dela, ela tava mostrando, né, todo de coisa que ela trouxe, assim, uma trouxinha de comida, porque ela também tava assim, bem chateada, indignada, né, com essa situação. E aí a gente sabe, né, que tem muitos restaurantes, assim, muita gente, lógico, tem muita gente ajudando, né? A gente não vai ficar aqui fazendo um rosário de lamentações, não. Mas que basta a pessoa ter um pouco de interesse, né? Pra poder compartilhar aquilo ali que tá sobrando. Gente, isso de restaurantes, eu acho que deve ser muito difícil essa logística, né? De faltar o alimento, de ter sempre que repor o estoque e tal. Porque aquilo ali que não ficar bom de um dia pro outro, eles vão acabar jogando fora. Então, por que não doar pra uma pessoa que precisa, né? Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em que vão... Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Então, ó, as coisas supérfluas que a gente vai acumulando. Formações miasmáticas, que vem do miasma, invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas a fome dos semelhantes. E assim, gente, eu tenho uma... Eu fico muito chateada também quando eu acabo jogando alguma comida fora. Hoje eu tava lendo um pouco sobre compostagem, porque aqui na minha casa eu não faço. Aqui na minha casa eu separo o lixo reciclável do lixo orgânico. Mas ainda tem como a gente fazer a compostagem, que é... Porque quando esse lixo orgânico a gente tá botando numa sacola e ele vai pro lixão, ele também contamina o solo, né? As cascas de fruta, os legumes, enfim. Aquilo ali pode virar compostagem. A compostagem é você pegar uma caixinha, jogar ali aqueles restos, né, biodegradáveis, montar uma caminha como se fosse para as minhoquinhas ali. E as minhoquinhas vão comendo aquela comida ali que a gente sobrou, né? Que é o nosso lixo. E aí aquilo ali vai virando adubo para poder fertilizar plantas, né? Ou elas simplesmente comem tudo. Então, a natureza é perfeita. A gente que ainda não sabe como se adequar a esse ciclo. Aqui em casa, eu ainda acho pouco que eu faço, né? Que é separar o papel, o plástico, o alumínio do outro lixo. Tem gente que isso também, tem gente que isso nem faz. Então eu fico bem chateada quando eu encontro pessoas que não fazem. Mas vamos tentar sempre dar um passo à frente, né? Pra melhorar um pouco as nossas ações. Prolifera a traça na moradia pelo vestuário que segregas à distância de quem sofre a intempérie, né? De quem tá passando necessidade, né? Fome, frio. Multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas, inútil. Arma-te a inveja, ciladas, soezes, ao pé de patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros, e sobretudo os expoentes da criminalidade e do vício, senhoreiam-te a vida nas horas vagas em que te refastelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Então aqui a gente tem, né, o problema da avareza, pessoas que juntam muito, e aí ao final da vida são acumuladores assim, de bens, de riquezas, e aí depois que desencarnam, não compartilharam aquilo ali com ninguém. E a gente sabe que quando a gente desencarna, não vai acabar, né? Aqui, a vida vai continuar. Então esse apego vai continuar. Infelizmente vai ser pior para aquele espírito ali, porque ele poderia ter compartilhado aquele bem e vai ficar se martirizando porque não tem mais aquilo que possuía. E aqui a gente falou da criminalidade, né? De pessoas que, infelizmente, o caso do cleptomaníaco é muito pequeno, né? Mas pessoas que entram nesse sistema de precisar ter as coisas, de precisar possuir, e aí entrando em situações assim que a gente já sabe de corrupção, né? Crimes ainda mais corrupção é ruim, mas ainda tem crimes piores, né? Pessoas que são capazes de fazer tudo pelo dinheiro. Não ouvides assim que toda sobra desaproveitada dos bens que desfrutas, por efeito de empréstimo da providência maior, ou seja, a gente não possui nada, Deus está emprestando pra gente, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra. E
repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás desde a terra, pelos investimentos do amor puro e incessante, a direitura à plenitude celestial. Então, gente, requer um esforço da gente, né? Requer um esforço da gente aprender a consumir, não ser domado por isso e aprender a compartilhar. A palavra do início que a gente tinha era consumo, agora a palavra que a gente tem agora é compartilhamento. Porque se a gente tem e sobra, com certeza a gente consegue encontrar alguém que está precisando. Com certeza. Com certeza. Eu achei também aqui na internet um texto muito bonito do Chico Xavier, que fala o supérfluo e o necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego, né? E isso é uma coisa que a gente não pode reclamar, sabendo que são 14 milhões, 17 milhões de desempregados aí no Brasil, uma situação econômica muito difícil, então pessoas fazendo qualquer coisa que é possível para poder botar o pão de cada dia na mesa. Então vamos agradecer pelos empréstimos que nos foram dados, né? Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter pais. Pais de pai e mãe, tá, gente? E eu vejo, assim, isso das pessoas com quem eu convivo, assim, quanto de reclamação que tem, assim, com parente, né, com pessoas que convivem proximamente. E isso foi o tema, meu pai até passou esse vídeo semana passada, né, na quinta-feira, que a pessoa não queria paz na vida dela, não queria mais conviver com os parentes, e aí a Dona Morte chegou, porque o propósito daquela pessoa ali na Terra era se acertar. Se ele já não quer se acertar, então acabou o propósito. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nas bênçãos que a gente tem. Agradecer pelas bênçãos que a gente tem. Agradecer pelos empréstimos que nos foram dados. Porque a gente tem que fazer o contrário. A gente olha para a grama do vizinho e vê que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. A gente sempre quer aquilo que o outro tem e a gente não tem. Mas a gente não vê o quanto a nossa grama também é verde em comparação a outras gramas. Tem gramas, pessoas que nem tem gramas. Já fui longe demais essa comparação aqui, mas a gente não tem que almejar aquilo que a gente não tem. Não, a gente não tem que querer aquilo que a gente não tem. A gente tem que perceber que a gente tem muito. E aqui eu coloquei no final. Como que a gente coloca em prática, né? Tudo que a gente conversou hoje. Aprender a se contentar com o que nós temos. Claro, gente, eu acho que um pouco de ambição é bom quando a gente não passa em cima dos outros, quando a gente não ambição no sentido assim, continuar estudando, continuar me aprimorando, trocar de emprego, ter essas metas. Essa é uma ambição saudável que eu acho. Porque se a gente também se contentar assim, eu tô bem aqui no meu emprego de 25 anos que eu trabalhei no mesmo lugar e aí eu estagnei, e aí eu não aprendi mais nada. Se a pessoa tá feliz assim, tudo bem. Mas como eu acredito que a vida é sempre um ciclo, esse tipo de ambição assim, saudável, eu acho que é ok. Mas a gente tem que aprender a se contentar com o que a gente tem, no sentido de parar de querer tudo ao mesmo tempo, de querer o mundo ao mesmo tempo, porque isso vai ficar insaciável. A gente não tem como ter tudo. E tá tudo bem. Tá tudo bem não ter tudo. Que bom que a gente não tem tudo, né? Não invejar os outros pelos que eles têm. Isso também é uma coisa que a gente tem que colocar em prática, que o outro é o outro, eu sou eu. Acabar com essa comparação. Ficar genuinamente feliz, né, pela conquista dos outros. Quantas poucas pessoas conseguem? Se você tem muito, aprenda a exercitar a caridade material. O que você tem, lhe foi emprestado, né? Aquele que dá aos pobres, salda a sua dívida com Deus. Então, já tô com muita roupa no armário, pensa em fazer uma limpa, né? Ou
passou por um processo assim de mudança corporal, emagreceu ou engordou, perdeu certo tipo de roupa, não fica apegado àquilo ali, passa pra frente também. Coisas em bom estado, né, gente? Sapatos, itens de higiene pessoal, quanta gente precisando, né? Trabalhos com morador de rua, ou dinheiro mesmo, doação material. Se você tem muito, tenta fazer uma vaquinha, né? Aproveitar, mandar pra alguém que precisa. Tem na internet Vaquinha das Razões, eu sempre sigo, gente, essa página é incrível. Quantas vidas eles mudaram das pessoas ali. Aprender a usar o dinheiro de maneira saudável, né? Se a gente ficar escravo, se a gente extrapolar esses excessos, né? Com essas compras inúteis que a gente falou, de que a gente não precisa. Sem ostentar os vícios, né? Aprender a hora de parar, né, gente? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aprender a hora de parar, aprender a hora de... Ah, não, hoje eu vou comer tal coisa, assim, mais saudável. Hoje eu vou comer uma coisa que tá dentro da minha casa, que eu congelei. Que tem muita gente também que não come comida velha, né? Eu tô aprendendo... Eu nunca tive problema, mas eu tô aprendendo a comer, assim, comida muito requentada vários dias seguidos. Isso pra mim tá sendo ótimo, porque é a mesma comida. Então... A sensualidade, né, gente? O dinheiro compra muita coisa. E nem sempre aquilo que o dinheiro compra vai trazer uma felicidade que a gente acha que a gente vai ter. Pode ser uma felicidade ilusória, momentânea, mas não é a verdadeira felicidade. E praticar o desapego, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer possuir. Então, depois que desencarna, né, que a gente falou, essas situações das pessoas que estão... arrependidos de querer ter empregado melhor o dinheiro, pessoas que eram muito apegadas, que sentem muita falta de um bem, de alguma coisa, depois que falecer, depois que entrar na erradicidade, né, o corpo falecer, não tem como recuperar mais. Aquilo ali não era nosso. Então, que nós aprendamos a ver as coisas, a ter as coisas sem que as coisas possuam a gente, né? Então é isso, meus amigos. Agradeço a presença e a contribuição de todos vocês. Esse foi o material que eu preparei aqui na noite de hoje pra nós. Encerrar uns minutinhos aí mais cedo, porque eu acho que eu já falei bastante hoje. Não esqueçam de pegar a água aí pra fluidificar na casa de vocês. Bota ela dentro de uma garrafinha, vai bebendo ao longo da semana, coloca pros animaizinhos aí na casa de vocês. Enfim, divide com o cônjuge, com os filhos. É uma água abençoada. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma semana, compartilhando experiências, ensinamentos. Agradecer a todos os lares aqui representados, todas as pessoas que fizeram parte desse estudo da noite de hoje, principalmente aquelas que estão no mundo espiritual, aos espíritos que nos assistiram, aos espíritos que nos inspiraram nessa noite. Enfim, Senhor, agradecemos a Deus pela oportunidade de sermos úteis, de estarmos juntos aqui mais uma semana, compartilhando um pouquinho do saber que temos. Que esse saber chegue em outras casas, que as pessoas mudem a maneira de pensar, sempre para melhor. Sempre buscando a evolução, que é o caminho. Pedimos que abençoe os lares aqui representados, Senhor, principalmente aqueles que não puderam estar conosco por algum motivo na noite de hoje. Despeça-nos em paz, abençoe a nossa semana, dizendo graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Agradeço a presença de todos. Não se esqueçam que quinta-feira, no mesmo horário, nós temos a live com o papai, que vai falar sobre perante as ofensas, um tema muito interessante também. 15 horas aí do Brasil, 20 horas aqui da Polônia. E obrigada pela presença de todos. E desejo para todos vocês uma ótima semana. E vejo vocês na próxima segunda-feira. Tchauzinho. Beijo, mãe.